amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Um bom dia, um bom final de semana e continuamos onde nos detivemos na semana passada. Tem a palavra, Padre. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que sempre aos domingos, logo no início da manhã, nos acompanha aqui através da Rede Vida de Televisão em nosso encontro semanal. Um programa repleto de experiência, de teologia e com muita profundidade nas Sagradas Escrituras. Tem alguma pergunta inicial? Não, inicialmente vamos nadar um pouquinho mais na história, lembrando ao nosso telespectador que tudo isso é para explicar o ciclo patriarcal. Exatamente, um grande parêntese foi aberto e que nós não esquecemos dos patriarcas de Israel. Nós sabemos que estamos no ciclo patriarcal, mas para que você entenda de modo novo e inovador como que devemos ler as Sagradas Escrituras. Que é uma leitura nova essa, viu, Padre? Essa leitura aqui, esse modo de ver a história é novo. Porque se você abre os manuais antigos de história de Israel, eles seguem a lógica... Quando me estudei pela primeira vez, era assim. Primeiro homem, Adão, primeira mulher, Eva e vai. Não chegava tanto, mas... Começava do capítulo 12, né? Com Abraão. Nós terminamos, se não me falha a memória, a conferência não é bem o nome, o diálogo bíblico, o programa, domingo passado, com a volta dos exilados para Jerusalém. E uma confusão de gente que veio, de gente que nunca foi, de antigos habitantes da terra e, para terminar, os árabes também. E aí uma pergunta, Padre, nesse sentido, quem seriam os árabes de então? Eram tribos árabes, a Arábia está colada com Israel, né? Eram tribos árabes que viviam por ali também. Ou seja, povos vizinhos que não foram mexidos ali. Não. Mas que não queriam a sorte dos judeus, que não queriam a reconstrução. O desejo de reconstruir, e aí no caso Jerusalém, né? Depois, né? Não mais Judá, Jerusalém e os arredores. Jerusalém, a famosa Yehud. O desejo de reconstruir era apenas por parte daqueles que receberam o edito de libertação e que voltaram. Não. Os que ficaram também acredito que queriam, só que não havia uma perfeita concordância entre eles. E eles começaram a também admitir na família pessoas estrangeiras, isto é, pessoas que não eram judias. Os que vieram, voltaram da Babilônia. Os que vieram e os que estavam lá também, se casando com mulheres desses povos aí estrangeiros. Que aconteceu no final do século VI, início do século V. Chegou lá Neemias, com uma visão assim, e obrigou todos os judeus a despedirem as mulheres estrangeiras. Muitos judeus fugiram para Samaria. Fez Neemias com que o verdadeiro judeu fosse aquele que tivesse vindo do exílio. E por que estes judeus fugiram para Samaria? Por causa da proibição dos casamentos mistos. Voltando um pouquinho à história,
seria anacrônico pensar que quando a Assíria derrubou no passado o Reino do Norte, alguns colonos assírios ali também pegaram mulheres judias? Nessa época já posso pensar em casamento misto? Os samaritanos tinham uma religião sincretista, né? Elementos javistas misturados com elementos idolátricos. Tinham todos uma religião sincretista. Pois é, mas os judeus que voltaram a Jerusalém começaram a ter esse problema. E vem Neemias e dá uma ordem peremptória. Judeu, o único judeu, é aquele que veio do exílio, que esteve deportado. Estes são os judeus. E pouco a pouco foi retirando do palco os não deportados. No final, sabe, os únicos que sobreviviam eram os que tinham consciência de terem sido deportados, ou então que pudessem mostrar uma ascendência de deportados. Os outros foram dizimados. Agora, quando chegaram, além dessa luta interna, desses diversos grupos que não se entendiam, eles, com muito custo, começaram a reconstruir as próprias casas. E chegaram a finalizá-las e a se abrirem, e a se abrigarem nelas. Depois que não podiam mais voltar para as casas antigas, cuja propriedade não era mais deles. Mas o templo estava esquecido. Primeiro nós, depois Deus. Aí entra o profeta Ageu. Não. Primeiro Deus e depois nós. Nada de individualismo. É por isso que existe seca na terra, é por isso que vocês plantam muito e colhem pouco, é por isso que não cai chuva. Tudo isto é castigo de Deus, porque vocês pensam apenas em vocês, apenas na comunidade, na comodidade, apenas na casa e se esqueceram do templo de Deus. Ou seja, o profeta evoca a imagem do templo e a necessidade de se construir um templo. De se construir imediatamente o templo. A pedra fundamental foi posta ainda em 520 e ele foi inaugurado em 515, mas um templo muito modesto, sem comparação com o antigo. E esse é o famoso segundo templo, esse que é na o famoso história o tempo inteiro a gente vê o judaísmo do segundo templo. E esse foi um divisor de águas na história do judaísmo? Foi, o templo. Agora, o profeta Ageu, às vezes, é mal entendido. No fundo, aquela construção era necessária. Por quê? Primeiro, tiraram os judeus do individualismo, cada um com a sua casa. Em segundo lugar, aquele templo, embora modesto, foi o fator aglutinador de todos os judeus na liturgia e na religião durante todo o período persa e boa parte do período helenista também. Então foi nesse momento que todos os judeus, fruto do exílio, que voltaram e, através da palavra do profeta, puderam então esquecer um pouco de si próprios, se juntaram como comunidade. Se irmanaram, tornaram-se fraternos. E construíram o famoso segundo templo, modesto na arquitetura. Modesto, mas Deus disse, a glória do segundo será maior do que a do primeiro. Fenomenal. E a história? E aí começaram, o que eu
as colocações, as transações, os diálogos, as discussões, para escrever o passado deles. Não adiantava Jerusalém ser destruída ou reconstruída. Não adiantava só o templo ser reconstruído. Precisava também que eles tivessem uma história como todos os antepassados. Então, a gente já pode ir tirando algumas conclusões, talvez no próximo bloco, mas de antemão, as tradições que nós temos aqui, diante dos nossos olhos, do ciclo patriarcal, são tradições que foram escritas olhando para um passado e... Não, melhor construindo o passado. Construindo um passado muito longínquo e distante. Exato. Pode ser que uma outra tradição ainda seja pré-exílica. Pode ser, mas não sabemos distinguir. Mas o grosso foi pós-exílico. Vamos fazer um intervalo.